Bem-vindo a todos, queridos pais, preocupados com a educação de seus filhos. Bem-vindo todos ao nosso pequeno curso de Autonomia dos Estudos. Eu, professor Walter, professor da CEMED, mais de 10 anos de experiência, eu percebi algumas dificuldades que os alunos têm tido. Só que o principal fator que eu descobri que influenciava quase 100% no desempenho do aluno é justamente essa questão da falta de autonomia que os alunos possuem e da falta de engajamento da família nos estudos do filho. Então, nesse curso, você vai aprender super dicas de como ajudar a sua criança a se tornar um aluno nota 10. Vamos lá? Então, a primeira dica é o seguinte: incentive a sua criança a fazer perguntas e a não ter medo de tirar suas dúvidas com o professor. Sempre questione, sempre pergunte. Nunca aceite nada sem primeiro passar pelo seu filtro pessoal do senso crítico. Então, Albert Einstein, ele falava o seguinte: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, o aluno nota 10, ele sempre pergunta do professor. Ele sempre tira as dúvidas, ele nunca volta com nenhuma dúvida para casa. E você precisa incentivar o seu filho a fazer mais vezes isso em sala de aula. Se ele não tiver 100% plenitude do que ele entendeu em sala de aula, você precisa explicar para ele que é dever do professor explicar de novo o assunto até o aluno entender. E não é um favor que o professor vai estar fazendo, é o dever dele. Tá? Então, o professor precisa facilitar a aprendizagem do aluno. Só que para o professor perceber que o aluno está com dificuldade, o aluno precisa mostrar que ele está com dificuldade. Então, você precisa explicar para o aluno que o professor está lá para ajudar ele. Tá? O professor ele vai estar lá sempre no que o aluno precisar para facilitar a vida dele. Só que se o aluno entrar mudo e sair calado da sala de aula, o professor não vai conseguir fazer o trabalho dele direito, porque ele não vai conseguir entender que o aluno está com dificuldades. Então, incentive o aluno a fazer perguntas, a questionar. Mas por que é assim, professor? Mas por que não pode ser de outro jeito? Mas por que daquele outro jeito? Olha, um dia eu vi na televisão, no YouTube, que isso era tal. O senhor está falando que é outra coisa. Então, entendeu? Você incentiva o aluno a questionar. Não questionar no sentido de bater de frente com o professor, mas que exista um diálogo, que exista uma discussão saudável sobre aquele assunto. Entende? Isso cria um senso crítico no aluno. Dessa forma ele não é movido por qualquer ideia que surge na frente dele. Ele sempre vai ter um filtro. Poxa, será que esse cara está falando a verdade? Será que só existe esse jeito mesmo que ele está falando? Será que não existe outras formas de fazer isso? Será que não existe uma forma mais fácil de fazer isso? Então, sempre questione, sempre pergunte. Nunca aceite nada sem passar por um filtro. Beleza? A próxima dica é a seguinte. Novamente, Albert Einstein diz: uma pessoa que nunca cometeu erros, nunca tentou algo novo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os erros são os portais da descoberta. A escola é o lugar certo para errar. Incentive sua criança a não ter medo de errar. Tá? Então você precisa ensinar o seu filho que errar faz todo e completo sentido se ele estiver querendo aprender alguma coisa de verdade. Ele precisa errar. A escola foi desenvolvida para ser um laboratório para o aluno cometer todos os erros que ele quiser, em um lugar seguro, acompanhado por uma pessoa que, quando observar o erro dele, vai corrigi-lo. Então, incentive o seu filho a errar na sala de aula, a tentar, né? Tentar acertar. E se ele errar, não tem problema. Errar não é o problema, errar é a solução. Tá? Errar é a solução. Por quê? Porque quando você erra, você deu um passo mais próximo de acertar, porque você descobriu uma forma de não fazer aquilo. Então, incentive o seu filho a errar. O problema não é errar. O problema é você permanecer no erro. E você só permanece no erro se você não tentar corrigir esse erro. Você ter uma dúvida em sala de aula e levar essa dúvida para casa.
Então vamos seguir. Não entendeu? Corra atrás da resposta. Nós vivemos numa época muito boa para os estudos. A gente consegue aprender basicamente sozinho, sem a ajuda de ninguém. Se você utilizar a sua habilidade de mexer no celular para assistir vídeos educativos no YouTube, pesquisar os assuntos que você tem dúvida no Google, você consegue aprender o assunto que você teve dúvida, certo? O professor de ciências estava explicando sobre o assunto sistema circulatório do corpo humano. Você não entendeu quase nada. Cara, chega em casa, pega o assunto e joga no YouTube. Dessa forma você consegue estudar. Joga no Google, vê a foto do sistema circulatório. E outra, se você tem o WhatsApp do seu professor, pergunta dele. Pergunte do seu professor. Claro, dentro do horário permitido. Por exemplo, se você está estudando online, você pode perguntar do professor, sei lá, entre as 7 e as 11 da manhã, horário da aula. Pergunta dele, entendeu? Lembra, o professor, ele está lá para te ajudar. Tá? Agora sim, não confundam ajudar o aluno a achar a resposta com dar a resposta. A gente dar a resposta é como se estivesse colando, dando cola para o aluno. Nosso trabalho não é dar respostas. Nosso trabalho de professor é ensinar o aluno a pensar. Sabe aquela frase, não se deve dar o peixe, mas ensinar a pessoa a pescar? O professor, quando ele está dando a resposta, ele está dando o peixe. Isso é um problema. Porque não é todo o tempo que o professor vai estar junto do aluno, dando a resposta. Então, quando ele precisar formular a própria resposta, e o professor não estiver por perto, como é que ele faz? Não faz. Entende? Então, o professor precisa ajudar o aluno a raciocinar para ele chegar por conta própria na resposta, ele entender o porquê daquela resposta. Tá bom? Então, vamos lá. O que eu ouço dos alunos? Eu não aprendi nada. Eu não aprendo com aulas online. Ah, eu tenho problema nessa matéria. Ah, o professor não explica direito. Ah, eu não consigo aprender. Eu sou burro. Meus colegas aprendem, eu não consigo. Agora, por quê? Vamos analisar o porquê disso acontecer. Muito simples. Quando a gente pega a ficha do aluno, ele não pergunta nada na sala de aula. Ele não participa em nada. Ele não questiona. Ele não troca uma ideia com o professor. Ele não faz o exercício que o professor pede. Ele morre de vergonha de tentar e errar, passar vergonha na frente dos colegas porque ele errou. Resultado, não aprende nada. A gente analisando isso aqui, a gente, por dentro dessa frase, a gente consegue achar o motivo. Entendeu? Logo, se você pergunta, participa, faz o exercício que o professor pede e não tem vergonha de tentar, não tem vergonha de errar, não tem como você não aprender. Você vai aprender. Não tem como. Se você é uma pessoa participativa, esforçada, você vai aprender o que quer que você esteja estudando. Então, pais, mães, incentive seus filhos a não ter medo de errar, não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de errar. Incentive eles a fazer isso. É dessa forma que a gente aprende, tá bom? Mais uma vez, uma pessoa que nunca cometeu erros, nunca tentou algo novo. É isso, tá bom? Agora essa super dica aqui. Não tem dinheiro para professor de reforço? Sem problemas. Saiba o assunto que está sendo desenvolvido pelo professor em sala, utilizando o currículo escolar. Essa aqui é a nossa, como se fosse a nossa Bíblia do professor. Isso aqui contém todos os assuntos que serão abordados durante o ano, durante os bimestres, durante as matérias. Então, com isso aqui, você consegue descobrir o que seu aluno está aprendendo, o que seu filho ou sua filha está aprendendo em sala de aula, tá? Você pode perguntar do professor, né? Chegar lá, professor, qual foi o assunto dado hoje? Ou perguntar do seu aluno, do seu filho, o que ele aprendeu, qual o assunto que o professor passou, e você pesquisar aqui no currículo. Quando você achar, você vai pesquisar ele no YouTube ou no Google. E aí entra
uma facilidade que eu proporcionei para vocês. Você pode baixar isso aqui, tá? Do primeiro ao nono ano, entrando nesse site que eu criei aqui, bit.ly/currículo família. Você digitando isso aqui, bit.ly/currículo família, vai te jogar para cá. Currículo do primeiro ao quinto, do sexto ao nono, e alguns aplicativos para você instalar no seu celular, que vai ajudar você a facilitar a vida do seu filho. Isso aqui é um leitor de PDF muito bom. Ele edita PDF, ele escreve por cima do PDF, ele apaga folhas, ele adiciona folhas, ele é bem completo isso aqui. Você pode jogar esse arquivo para dentro do seu celular e instalar aquele, é muito bom. Esse aqui é um aplicativo que você encontra na Play Store para ensinar o alfabeto, etc. Para os alunos de primeiro a quinto ano. Como é que você vai pesquisar? Você vem aqui, clica no currículo. O sexto ao nono está tudo divididinho, tá vendo? Está tudo dividido. Você vai escolher um assunto, sei lá, ciências. Vai ter aqui a capa. Uma apresentação aqui, descendo. Você vai achar isso aqui, ó. Objeto do conhecimento. É isso aqui, ó. Isso aqui que você vai colocar para pesquisar. Forma, estrutura e movimento da Terra. Então, forma, estrutura e movimento da Terra. Gente, eu peço desculpa, eu tô muito gripado, minha garganta tá muito ruim. Essa minha voz tá meio estranha. Você vai jogar aqui. E pronto. Tá aí. Sua aula de reforço é essa. Ciência, aula 1. Forma, estrutura e movimento da Terra. Abre. Do sexto ano, eu sou a professora Roberta Prestes. Um ano sai dos dias de esse ano nós temos terra. Então olha aí a primeira informação. Tá aí a sua aula. Não gostou dessa? Não tem problema. Tem outras. Movimento da Terra, forma, estrutura. Um monte de aula sobre isso. Tá vendo? Você pode também pesquisar por isso aqui, ó. Tá meio embaçado, mas é por causa aqui da minha internet, tá? Mas isso aqui vai ficar bem legal para vocês. Essas habilidades aqui, você pode colocar elas individualmente. Esse códigozinho aqui. Quando você pegar esse código, ele trata de identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra e suas principais características. Se você jogar isso aqui, já vai aparecer outras aulas. Tá vendo? Nesse vídeo estudaremos o conteúdo, aí o código de ciência da natureza, parará. E você vai e bota para assistir. Tá? Do primeiro ao quinto ano, não tá divididinho como do sexto ao nono. Porém, dá para você se localizar da mesma forma também. Olha só. Aqui, ó. Primeiro bimestre, língua portuguesa, primeiro ano. Tá aqui todos os conteúdos. Formação de texto, planejamento do texto, escuta atenta. E você também pode botar esses códigozinhos aqui. Bora pegar esse aqui, é F15LP10. Vai. Tá aí. Leitura, escuta, oralidade, produção de texto. Pronto. Um monte de aula para você passar pro seu filho. Tá vendo? Estuda com ele. Senta junto, assiste junto com ele o vídeo. No final, pede para ele te explicar o que ele entendeu. Tá? E aí, entra uma técnica muito legal, chamada técnica de Feynman. Essa técnica é uma das melhores técnicas para aprendizado, tá? Para estudo. Então, pesquisa agora. Não vai ficar muito grande, não vou explicar muito. Mas pesquisa agora. Sobre a técnica de Feynman. Bota no YouTube, assiste um vídeo rapidinho. Qualquer um dos vídeos. Para você entender como ela funciona. Tá? Técnica de Feynman.
Assim que se escreve, Feynman. Tá bom? Uma última dica para vocês. Assim como o adulto, ele precisa prestar um relatório para o chefe dele no trabalho, seja qual for. Todo mês, toda semana, precisa gerar um relatório do que você fez no trabalho, né? Seu trabalho precisa gerar resultados. E o seu chefe cobra esses resultados. Para o adulto é essa a realidade. Para a criança, a realidade precisa ser igual. Exatamente igual. Qual é o trabalho da criança? Escola. Quem é o chefe? Você. Tá? Você é o chefe da criança. Essa criança precisa gerar relatório do trabalho dela. Para quem? Para você. Para você. Então, todo o santo dia cobre esse relatório. Meu filho, boa noite. O que você fez na escola? Ah, estudei. Beleza. Estudou o quê? Não lembro. Como assim você não lembra? Você não anotou nada, o professor não passou nada, não teve atividade. Como é que foi? Não lembro. Meu filho, não tem condições. Você vai para a escola, você me chega em casa falando que não aprendeu nada, não lembra de nada. O que está acontecendo? E aí entra a importância da agenda, que é a forma com que você vai conseguir imprimir esse relatório para que você conseguir enxergar a efetiva presença do aluno em sala de aula. Através da agenda você consegue verificar todo o andamento da rotina escolar do seu filho. E aí entra um curso grátis, outro curso grátis que eu disponibilizo sobre técnicas de estudo. Uma parte desse curso fala justamente da importância da agenda na vida escolar do aluno. É esse o link aqui que você vai botar. bit.ly/curso EAW. Entra lá, assiste os vídeos, vai ajudar muito você a entender esse processo de como é que ele precisa fazer para anotar, as técnicas de anotação, técnica de organização da agenda, etc. Tá, botando aqui bit.ly/curso EAW. Aí, esse curso aqui, tá bom? Você pode entrar e assistir. Dessa forma você vai ficar por dentro de algumas técnicas que você pode ajudar o seu filho a entender melhor como é que funciona o processo de ensino-aprendizagem, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que faça diferença na vida de algumas pessoas esse curso. Espero que vocês consigam fazer essa diferença na vida dos seus filhos, nos estudos. Tenho certeza que se você aprender a ser um tutor para o seu filho, ele vai conseguir sucesso na vida, com certeza. Porque quando a família atua na vida do aluno, a diferença é clara nos estudos. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.